Bora para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler Josué, do capítulo 9 ao capítulo 11. É isso, bora lá. Senhor nosso Deus, nos Pai, te pedimos abençoa nossa leitura. Pai, te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Te peço, Deus, que o Senhor me ajude a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas em relação à tua palavra, Pai, que eu possa ser realmente uma inspiração na leitura para outras pessoas, ó Pai. Te peço, Deus, que o Senhor ajude as pessoas que estão necessitadas da tua palavra, né? E eu peço, Deus, que o Senhor, enfim, ó Deus, me dê capacidade de falar da tua palavra de forma mais clara possível. E que eu possa também cada dia mais melhorar minha leitura, que eu possa ser uma leitura mais clara e, enfim, ó Deus, com melhor, é, com entonação melhor, que possa também fazer as pessoas entenderem melhor também. Enfim, ó Deus. E também te agradecer também por tudo que você tem feito na nossa vida, pela noite de sono, pelo alimento que você tem nos dado, por todas as coisas que você tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém. E aí, bora lá. Tomara que a internet agora não falhe. Internet. Bora. Me ajuda, internet. Começar no Josué 9, né? Gibeonitas enganam Israel. Vou colocar esse ventilador aqui rapidão. Gibeonitas. Os Gibeonitas enganam Israel. Todos os reis a oeste do Rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos Hetitas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar contra um só exército. Juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam que José tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza que não vive aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: Somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos do que fez com os dois reis amorreus a leste do Jordão, Sião, rei de Hesbom, e Og, rei de Basã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram. Levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: Somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco.
Esses pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas e quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem, extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazer esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e, em 3 dias, chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeão, Quefira, Beerote e Kiriate-Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto. Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que desse a vocês toda essa terra e destruísse todos os seus habitantes. Tememos por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Faça conosco o que lhes parecer correto. Assim, livrou os gibeonitas. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Josué 10. Israel derrota os exércitos do sul. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora vivem no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebron, a Pirão, rei de Jarmote, a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eclon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeão, pois seu servo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os cinco reis amorreus, então os cinco reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeão e avançaram contra ela. Os homens de Gibeão enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandonem seus servos, suplicaram. Venham depressa e salvem-nos. Ajudem-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluiu seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeão.
Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, e eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal, marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muito deles em Gibeão. Perseguiram o inimigo ao longo da subida até Bet-Oron, matando os amorreus até Azeca Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Oron, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a peraí, e que continua até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos que as pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: Que o sol pare sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jassar? Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jassar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Josué executa os 5 reis do sul. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem os da retaguarda. Não deixe que voltem às suas cidades. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhes deu vitória sobre eles. Assim Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os cinco exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué, no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmote, Laques e Eclon. Os reis foram trazidos para fora, diante de Josué. Ele ordenou aos comandantes de seu exército: coloquem, venham e coloquem o pé sobre o peraí. Venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Ordenou aos comandantes do exército dele. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois isso é o que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem retirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes, que estão lá até hoje.
Israel destrói as cidades do sul. Aquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Líbina, Josué, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito em Líbina. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gezer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade. Mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos como haviam feito com Lax. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebron e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como havia feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e o seu rei o mesmo que havia feito com Hebron, Líbina e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Negueb, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu toda a terra, destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, seu Deus, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Gades Barneia a Gaza, e da região ao redor de Gossém até Gibeão. Conquistou todos os seus reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Israel derrota os exércitos do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensageiro aos seguintes reis: a Jobabe, rei de a Jobade, rei de Madom, ao rei de Sinron, ao rei de Aquisaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galiléia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, da região montanhosa, e dos heveus, das cidades nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar juntos. Seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se reuniram
e acamparam ao redor das águas perto de Merom, para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: Não tenham medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei, todos mortos, a Israel. Vocês deverão cortar os tendões, vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. E o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos os que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, seu servo, não, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas. Peraí. É. Mas mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado, o Senhor. Não, peraí. Conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés. Também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região ao redor da cidade de Gossém, as colinas do oeste, o Vale do Jordão, as montanhas de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde Monte Aklac, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad, no Vale Líbano, ao pé do Monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios. Depois de guerrear contra eles por muito tempo, ninguém na região fez tratado de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeão. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque, da região montanhosa de Hebron, Debi, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em seu território. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas. Embora restassem alguns em Gaza, Gat e Asdod, né? Acho que é isso mesmo. E Asdod. Embora restassem alguns em Gaza, Gat e Asdod. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim a terra descansou da guerra.
É isso, era até o 11 hoje, né? Josué no 9 a 11. Terminamos por hoje.